Não, né, gente? Claro que eu não fui patrocinada. Me perguntaram se eu fui patrocinada. Queria eu ser, mas não fui. Gente, eu vou contar aqui pra vocês como foi pra surgir esse livro na minha mão. Porque tem gente que acha que foi, plim, apareceu. Não foi assim. Tudo começou lá atrás, 8 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. E eu queria contar pro mundo inteiro que Jesus é bom, que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura. Eu queria espalhar o evangelho. Eu saía levando folheto e falando de Jesus nas redes sociais, onde eu passava, colocava folheto dentro das caixas de correio, fiz meu próprio folheto, imprimi vários, expresso à mão, escrito à mão, com desenhos e palavras contando o que Deus fez na minha vida, saía entregando na rua. Eu devo ter ali, depois eu mostro. E eu queria escrever um livro e eu comecei a escrever minha história e eu tava salvando tudo num pendrive. E eu precisava contar pro mundo inteiro, gente. Só que eu perdi esse pendrive. E o sonho, então, pra mim, morreu ali. E o tempo passou, né? Afinal, já faz 8 anos isso. Eu nem pensava mais nisso. E o pastor Daniel, lá da sede, ele fez o livro dele, a história dele, ex-gótico, usava lente colorida, azul, preta, branca, cruz invertida, andava de preto, dormia nas ruas porque não tinha onde morar, e a história dele é emocionante. Compre o livro dele. E foi através dali que eu lembrei que lá atrás eu tinha tido esse sonho. Então eu mandei mensagem pro pastor Daniel, só mandei, dizendo que eu já tive esse sonho um dia, mas eu perdi. O pastor Daniel disse, tu vai escrever o seu. E eu disse, não vou. E ele disse, você vai? E eu disse, não vou não. E ele disse, eu vou orar. E eu disse, vou orar também. E eu fui orar. Fiz a campanha na madrugada. 7 dias orando, da meia-noite à meia-noite e meia, pedindo a Deus se eu deveria fazer. Deus confirmou. Porque quando eu abri a Bíblia, aleatoriamente saía a palavra livro no meio daquela passagem enorme, saía o nome livro. E eu abri o louvor da harpa, aleatoriamente saía a palavra livro no meio de algum louvor ali. Mesmo assim a gente ainda fica com um pouquinho de dúvida, eu sei, eu fiquei também. Mas aí eu falei pro pastor Daniel, que Deus confirmou, ele me mandou como funcionava, valores, preços, tudo mais, e ele disse pra eu começar a fazer em áudios, depois disso a gente via, pra transformar em escrita e tudo mais, porque agora tá tudo assim, né? E aí a editora que eu tava fazendo, já tava tudo organizado, ele já tava diagramando, já tinha feito a capa, de repente